E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu quero mostrar como fazer reparos em furos na câmara de ar do pneu da bicicleta, utilizando aqueles kits que a gente encontra em bicicletaria, lojas online, que sai bem barato. E antes de tudo, se eu não tiver certeza absoluta que é um furo, eu gosto de verificar se não é a válvula, né? Que pode ser algum problema na válvula, algum vazamento. Então eu simplesmente tiro aqui a tampinha e coloco o dedo para ver se não tá tendo nenhum vazamento. Eu posso colocar o dedo molhado, que fica melhor ainda para verificar, mas não é o caso aqui. Eu vi que não está vazando. Esse pneu ele tá demorando cerca de um dia para esvaziar completamente, então é um furo bem pequeno. E primeiramente eu vou tirar o pneu da bicicleta. Esse aqui é um sistema um pouco mais simples de tirar, não precisa nem de chave, é só puxar essa alavanca, girar um pouquinho para folgar e retirar o pneu. Para ficar mais fácil eu vou virar a bicicleta de cabeça para baixo e retirar o pneu com cuidado. Essa daqui é uma bicicleta com marcha, então o pneu traseiro pode ser um pouquinho mais complicado que o da frente para retirar, mas é só ir puxando com jeitinho que ele sai. Logo após, se o pneu ainda tiver com ar, você pode terminar de esvaziar para facilitar a retirada da câmara de ar. No meu caso aqui o pneu ainda tem bastante ar porque eu enchi há pouco tempo, então eu vou vir com uma chave ou alguma coisa pontuda e empurrar esse pequeno pino da válvula, esse pequeno pino que fica aqui dentro do pito, para terminar de esvaziar e facilitar a retirada da câmara de ar. Agora eu já posso começar a desencaixar um dos lados do pneu para me poder ter acesso à câmara de ar. Com a ajuda de uma chave de boca ou chave de fenda, eu encaixo do lado do pneu e faço esse movimento tipo uma alavanca para poder levantar, desencaixar o pneu. Nessa parte a gente tem que ter bastante cuidado para você acabar não apertando a câmara de ar, não espetando ela e furando, né? Porque se você pegar demais, pegar a câmara, pode acabar rasgando ela. Então aqui com cuidado, vai colocando a chave e arrastando. Eu deixo uma, posso vir aqui com outra chave, levanto o outro lado e vou desencaixando o pneu. A dificuldade nessa parte pode variar um pouco dependendo do pneu e da jante. Em alguns modelos, só de você murchar ele já sai facilmente, só de você fazer um pequeno esforço ali com a mão. E agora com um dos lados do pneu desencaixado é só puxar a câmara de ar. Para ficar mais fácil para me encontrar o furo, eu vou encher a câmara de ar. E olha só galera, depois que eu enchi a câmara de ar eu percebi até que já foi feito um remendo nela. Esse aqui foi feito na oficina com aquela prensa quente de vulcanização. Então essa aqui é um remendo que fica bem mais resistente. Essa bicicleta na verdade nem é minha, é da minha irmã, que eu peguei aqui para poder fazer esse reparo. Normalmente na minha eu faço muito esse reparo em casa mesmo, com o kitzinho de reparo, que é claro que não fica tão forte como esse procedimento feito diretamente na oficina, mas dá para quebrar um belo galho. E no meu caso aqui eu uso para valer, que sai bem barato. Dependendo do tamanho do furo ou se for um rasgo, só de você encher você já consegue identificar facilmente onde está o furo, onde está o problema. Mas aqui no meu caso, como é um furo muito pequeno, eu vou usar uma bacia com água para facilitar. Então eu vou passando a câmera aos poucos debaixo d'água, que quando eu passar com a parte furada da câmera vai começar a subir aquelas bolinhas. Isso aqui é bem comum nas oficinas, então é só encher a câmera e passando aqui devagarzinho, olhando com atenção, que quando passar na parte furada vai começar a subir as bolinhas. E olha só galera, aqui está o furo, é um furo bem pequeno. Quando eu murchar a câmera de ar novamente, vai ficar um pouco difícil de encontrar esse furo. Então eu vou aproveitar, pegar um palito de dente e colocar encaixado aqui no furo. Dessa forma. Encaixei o palito de dente no furo. Não precisa colocar muito, é só aqui na pontinha para poder marcar. Mas é claro, você também pode usar uma caneta. E agora eu vou murchar a câmera de ar novamente. Vou pegar uma chave e murchar para poder fazer o reparo. E bem galera, existem vários tipos de kit de reparo. No meu caso eu vou usar esse da Vipal, que eu tenho há bastante tempo. Eu já usei várias vezes e ele funcionou muito bem. Dentro da embalagem vem uma pequena bisnaguinha de cola. Em alguns modelos de kit o reparo já vem cortado, pronto para uso. Mas nesse modelo ele vem um pedaço inteiro. Então a gente que tem que cortar de acordo com a necessidade. Esse kit acompanha também uma pequena lixa. E o primeiro passo é lixar o local onde será feito o reparo. Então vou retirar o palito de dente e começar a lixar com essa pequena lixa que acompanha o kit. Isso aqui vai ajudar a fixar a cola do reparo. Não precisa lixar tanto, é só uma pequena camada para ajudar a retirar qualquer resíduo e dar mais aderência na cola. É bom a gente tentar lixar toda a área em que vai pegar a cola. Depois disso é só limpar, tirar o excesso do pó da borracha que fica aqui por cima. Agora é só aplicar um pouco de cola que vem junto com o kit e espalhar bem. Não precisa colocar tanta cola, galera, é só para criar uma pequena camada mesmo. Mas no caso aqui eu coloquei bem pouco, então eu vou colocar um pouquinho mais. E já é o suficiente. Agora é só espalhar para criar uma pequena camada, uma pequena película. E agora é só esperar secar, galera. A gente vai esperar alguns minutos antes de colar o reparo por cima. Eu sei que pode parecer um pouco estranho no começo, a gente tem que esperar a cola secar, mas é assim que funciona. Inclusive aqui no manual mostra, a gente tem que esperar aqui de cerca de 5 a 10 minutos até essa cola dar uma secadinha. Ela não pode estar assim tão fresca.
E outra dica bem interessante, que no caso de rasgo, você arredonde as extremidades do rasgo. Isso aqui vai evitar que ele cresça depois, que ele possa vir a aumentar. Outra coisa também é o tamanho do reparo que você vai cortar. No caso de rasgo, o tamanho da tira de reparo tem que ser 3 vezes o tamanho do comprimento do rasgo. E no caso de furo, o tamanho do reparo tem que ser 10 vezes o tamanho do diâmetro do furo. No nosso caso aqui, como é um furo bem pequeno, eu não preciso cortar um tamanho tão grande. Então eu vou pegar aqui a tesourinha e vamos cortar um pedaço desse reparo. Não vai ser um tamanho tão grande, né? Como vocês viram ali, precisa ser 10 vezes o tamanho do furo. Como foi um furo bem pequeno, esse tamanhozinho aqui do reparo já é o suficiente. Porque também não é interessante cortar um tamanho tão grande sem necessidade, já que isso aqui não estica tão bem como a própria câmera. Então se você cortar um tamanho muito grande do reparo, quando você encher a câmera de ar vai ficar aquele negócio meio estranho, porque ele não vai esticar tão bem. Então é bom cortar aqui só mesmo o suficiente. Já se passaram aqui cerca de 10 minutos, a cola já está bem mais seca. Então eu vou pegar o reparo, vou tirar essa pequena película. E conforme for retirando a película, é bom evitar encostar o dedo nela para não atrapalhar na eficiência. Tem muita gente que ainda aplica um pouco de cola nessa parte. Vem aqui com a bisnaguinha e coloca um pouco de cola aqui. Mas não é necessário, galera. No manual não fala nada sobre isso. E eu nunca fiz dessa forma. Eu gosto de fazer ali como está no manual e sempre deu muito certo. Então eu não vou aplicar nesse lado aqui do reparo. Agora é só alinhar certinho. E esse furo até que ficou em um lugar bem favorável para fazer o remendo, porque às vezes o furo acontece bem na dobra da câmera de ar, bem ali na quina ou muito próxima do pito, o que pode dificultar um pouco. Mas aqui ficou em um lugar até que bem tranquilo para a gente fazer esse reparo. Agora é só fazer um pouco de pressão, vou pressionando aqui para ficar bem fixo. E bem, galera, o reparo já foi feito, olha só aqui como é que ficou a aparência. Mas antes de colocar a câmera de ar de volta no pneu, eu vou fazer mais um teste para ver se o reparo realmente ficou bem feito ou se não tem um outro furo na câmera de ar, porque pode acontecer de ter furado em mais de um lugar. E para garantir eu vou encher a câmera novamente e fazer o teste na água. E aqui está a câmera de ar cheia, deu para ver que as bordas não ficou tão colada, porque eu acabei passando a cola em uma área um pouco pequena, eu poderia ter espalhado um pouco mais. Mas essa aqui é uma parte pequena, galera, não vai influenciar. A parte mais central ali já está bem colada, que é o mais importante. Essa pequena rebarba que ficou para cima eu posso depois passar uma tesoura, que já resolve. Ficou até com essas bordinhas rosa, né? Porque essa parte rosa é a parte de baixo do reparo. Então conforme a câmera de ar vai enchendo, ela vai expandindo. Fica desse jeito mesmo, com essa bordinha rosa meio que para fora, né? Porque ela expandiu junto com a câmera. Então aqui é só mergulhar para ver se não está vazando nada, para ver se está bem fixo. E está aprovado, galera. Eu mergulhei na água, deu para ver que não está subindo nenhuma bolinha, não está vazando nada. Eu já verifiquei também as outras partes da câmera de ar e não identifiquei nenhum furo, então provavelmente era só esse mesmo. Agora eu posso novamente murchar a câmera e colocar no pneu. E é basicamente isso aí, galera. O reparo foi feito. Mas lembrando novamente que apesar desse kitzinho ser muito bom e bem eficiente, ele não chega a ser tão eficiente como aquele reparo feito na oficina, com a prensa quente e o processo de vulcanização, principalmente para quem usa uma calibragem muito alta ou se o furo for muito grande, porque naquele processo de vulcanização meio que se funde a borracha do reparo com a borracha da câmara de ar, deixando tudo bem mais resistente, mais robusto. Mas em muitos casos, como nesse que eu mostrei para vocês, em que o furo foi bem pequeno, esse tipo de kitzinho suple muito bem. Eu mesmo já perdi as contas de quantas vezes eu usei esse tipo de kit, até porque anteriormente eu usava a bicicleta para ir para o trabalho. Eu sempre ia e voltava para o almoço, voltava para o trabalho, tudo de bicicleta, então furava com uma certa constância. Por isso que eu adquiri esse kit, para ter mais praticidade. Eu conseguia fazer o furo até mesmo ali no horário de almoço, de forma bem rápida. E antes de colocar a câmera de ar novamente, eu vou verificar o pneu para ver se não tem nada cortante ali, porque às vezes você passou por cima de um prego, por cima de um espinho, até mesmo em um grampo de papel, que já aconteceu comigo, e o objeto pode continuar preso ali no pneu. Então se você colocar a câmera de ar novamente sem verificar e ter alguma coisa furante, vai acabar furando de novo o pneu da sua bicicleta ali no mesmo dia. Então a gente vai verificando aqui com cuidado, passando a mão, com bastante cuidado, porque se tiver alguma coisa furante pode machucar a sua mão. E para facilitar a gente pode começar encaixando o pito da câmera de ar na jante. Aí aqui agora é só ir girando o pneu e encaixando a câmera, evitando que ela fique torcida. Então ela está um pouco torcida, aí eu vou desvirando. Vou virando o pneu e encaixando.
E agora, galera, é só encaixar o pneu novamente. Como eu não tinha retirado totalmente o pneu, eu tirei só um lado dele, fica mais fácil. É só eu ir apertando, colocando aqui certinho novamente na jante. E agora sim eu já posso encher o pneu novamente. E aqui, como o pneu estava totalmente murcho, eu gosto de encher um pouquinho e ir ajeitando, porque o pneu pode acabar ficando torto. Encho um pouquinho e vou ajeitando, vendo se está bem encaixado, vou verificando e depois eu termino de encher. Agora é só colocar a roda da bicicleta de volta no lugar, lembrando de deixar sempre alinhado aqui onde vai ficar o disco e a catraca da bicicleta vai ficar encaixada aqui entre a corrente, nesse modelo de bicicleta, que é uma bicicleta de marcha. Então agora é só ir colocando com cuidado a catraca aqui no meio. E o disco alinhadinho ali no meio. E prontinho, agora é só fechar aqui a alavanca e deixar o pneu bem firme. E é isso aí, galera, estou editando o vídeo algumas semanas depois de ter feito esse reparo e não teve nenhum problema, não vazou nem nada, ficou muito bom. Espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram não esqueça de deixar o seu like e se inscrever se ainda não for inscrito. Até a próxima, valeu, falou e fui!